Confesso que já não sei como abrir, às vezes, o eixo do mal nestes tempos de guerra contínua. Mas vamos lá a isto. Trump continua a asfixiar a economia iraniana e de caminho a mundial. Por falar em mundial, o Irão vai participar. Também escapou a mais um atentado, recebeu um rei e ainda dizem que a terceira idade é uma pasmaceira. Por cá, Montenegro, por comparação, lançou um PTRR. Sabe para que serve? Eles vão explicar. A Clara Ferreira Alves e o Luís Pedro Nunes, o Daniel Oliveira e o Pedro Marcos Lopes. Os Coliseus de Lisboa e Porto vão ser palco de solidariedade. E a receita dos bilhetes reverte na íntegra para ajudar a reconstruir as casas de milhares de famílias da zona de Leiria. Dia 7 de maio sobe ao palco do Coliseu do Porto Ornatos Violeta, Slow J, Carminho, Salvador Sobral, GNR e Expensive Soul. Uma iniciativa Concertamos Juntos com o apoio da Vodafone. Compra já o teu bilhete em bol.pt. Sejam então bem-vindos a mais um Eixo do Mal. Começamos pelo Médio Oriente. O Irão fez hoje novas ameaças naquele estilo floreado, apocalíptico, prometendo mandar os militares americanos para o fundo do Estreito de Hormuz, que continua selado pela Marinha Americana. Isto na mesma semana em que Trump escapou a mais um atentado, recebeu um rei, respondeu torto ao chanceler Merz, que o tinha criticado, brincou com mais uns posts, assim, de inteligência artificial. O petróleo continua a bater recordes. A inflação continua a subir e o que é que resta, Luís Pedro? Eu responderei a essas duas questões todas. Sim. Isso te apoquenta. Sim, Sempre Luís Pedro para esclarecer. olha, primeiro deixa-me dizer-te o seguinte, sabes? Hoje comemora-se no Irão o Dia Nacional do Golfo Pérsico. 1622. Que é o dia em que expulsaram os portugueses do Estreito de Hormuz. Então somos Trump. Estreito de Hormuz é nosso. Deixa-me explicar que é um símbolo de unidade dos persas, sendo que eles expulsaram os portugueses com a ajuda dos ingleses, mas essa parte é omitida. Mas esta nossa aliança com os ingleses sempre foi tão boa. sim, sempre foi a aliança mais antiga do mundo, coisa e tal. Mas, portanto, Mapa cor-de-rosa. estreito esse, aliás, que futuramente se irá chamar, segundo Trump, vai se chamar Estreito de Trump, que até já publicou, Tem uma já publicou a imagem e tudo. E Bom, não? posto isto, deixa-me dizer-te que foi com alguma ironia notada por diversos atores da cena política que se viu no aniversário dos 250 anos da grande democracia do planeta, o monarca da antiga potência colonizadora vir dar uma lição de democracia aos Estados Unidos da América e, através de piadolas de stand-up muito bem colocadas, deixar recados sobre geopolítica. Fosse em relação à NATO, fosse em relação até falou da Ucrânia, até foram buscar lá uma frase que garantem tratar-se de uma questão, da questão de Epstein. Portanto, falem-me da falta de ironia e eu dou-vos um Rei Charles. Mas também disseram que o deleite de que Trump tem pelo rei é tanto que ele não ouviu absolutamente nada, o que é uma probabilidade que eu acho Não despecienda. há que ter em conta. Mas tirou os impostos ao Houve também um atentado no jantar dos correspondentes da Casa Branca, não sei o que é que aquela gente vai fazer um jantar dos correspondentes da Casa Branca ao serem tratados como são, mas enfim, lá fora o jantar estava a decorrer, um senhor até não deixou de comer a sua salada, mas o atentado serviu, bem vistas as coisas, para demonstrar a absoluta necessidade que há de se construir o salão de baile dos 400 mil milhões de dólares que Trump convenceu o Lindsey Graham, aquelas pessoas todas na Fox News, a dizer que é verdade que o salão de baile anti-drone com vidros à prova de bala vai ter que ser construído, e aquilo ali foi a demonstração prática de que é necessário a construção. E
onde é que está a guerra. Porque às vezes não percebo onde é que está a guerra. Trump recebeu os patrões das grandes petrolíferas americanas, a Exxon e Chevron, que lhe terão garantido pelo aguentar, porque vinha tanto dinheiro a caminho dos Estados Unidos que antes das midterms, das eleições intercalares, ele conseguia oferecer a gasolina aos americanos de borla, porque os super petroleiros que vinham a caminho dos Estados Unidos cheios de dólares eram tantos e tantos e tantos que não havia... Os Estados Unidos iam tornar-se na única potência energética global e o dinheiro ia jorrar e não tinha que se preocupar com essas questões do $1 que tinha aumentado a gasolina nos Estados Unidos. Portanto, mas Trump quer acabar com o problema do Irão porque, afinal, embora o Vietnã tenha durado 10 anos, ou 15, ou o que foi, ele está há 2 meses naquilo e resolveu falar com Putin, que acho que trocaram uns cromos sobre as questões da guerra. Isto é muito interessante porque, neste momento, está a haver uma audição no Senado sobre se a guerra é efetivamente uma guerra. E 2 coisas transpiraram de lá. Uma é que, efetivamente, a inteligência americana tinha já há mais de um ano dito e redito que o Irão não estava a construir uma bomba nuclear e hoje o general, que é o chefe de Estado adjunto Dan Kane, disse que Putin está efetivamente a ajudar o Irão nas manobras de guerra. Portanto, tudo isto é um engulho interessantíssimo de tentar resolver. Portanto, Trump aparentemente está a analisar os planos para limpar a civilização iraniana e os seus feriados. Foram-lhes entregues hoje. A Economist diz que o preço da energia é uma ficção e que já devia estar nos $200. E o que é que falta dizer? Já tem o seu nome numa nota de $, $20, a sua cara no passaporte e o Arco do Triunfo vai ser construído. Que era melhor que isto? Pedro. É um artista. Bom, agora podemos elencar os temas desta semana, mas as novidades, de facto, não são muitas. São exatamente. Isso foi para dar baixa a minha pessoa. Só deu novidades. Só deu novidades. Ninguém sabia disso. Neste momento. O almanac aqui. Fartou-se de dizer coisas novas. Mas lá está. Ele farta-se de dizer coisas novas todos os dias. Não, Luís Não, Luís Pedro. Pedro. Estás a atacar o Luís Pedro outra vez? Olha, Até confundir Tu com não o Trump. ouviste nada do que Tira o eu disse. microfone e sai. Tira o microfone. Não valeu a pena, não. Há eu não aqui ouvi 3 nada. ou 4 pontos que a mim me interessam. Obrigado De facto, pela nós não atenção. sabemos rigorosamente nada do que vai acontecer, porque o homem diz tudo e mais alguma coisa em alturas diferentes. Ainda bem que vieste a este programa. Esta história, exatamente. Daniel. Esta história do... Hã? Passa para mim, não tem... Esta história do... Achei muita piada a história do rei, porque achei as pessoas muito impressionadas por ele estar impressionado. Ele, de facto, fica muito impressionado. Falou muito da mãe, dizer que adorava o King Charles, que ele era cute boy e não sei o que mais. E depois as pessoas acham que aquilo tem algum efeito diplomático. Claro que não tem efeito rigorosamente. Hoje já falou mal do Keir Starmer. Hoje já falou mal, mas mal do Keir Starmer. Também disse mal do Mercy e o que vier à frente. Teve um bom efeito, porém, para os ingleses, mais para os escoceses. É que o whisky deixou de pagar impostos. Pois é. Portanto, foi o efeito útil que isto teve desta No Kentucky visita. não devem ter gostado dessa Não, o bourbon é chato bourbon. por causa disso. O segundo ponto é muito interessante, aquilo que vem hoje, o editorial... Não confundir o Bourbon com o Orbán. Não confundir o bourbon com o Orbán. Nem bourbon street com o bourbon bebida. Depois, há o segundo ponto que é muito interessante hoje, o editorial do New York Times, porque eles tocam num aspecto bastante interessante, que dizem eles que neste momento há aqui um paradoxo. O exército mais forte, quem tem a posição de força, aquele exército extraordinário, pelos vistos, tem muitas dificuldades em reagir em coisas pequenas e não consegue, de facto, dominar armamento pequeno, não consegue dominar o facto dos Estados Unidos conseguirem bombardear, não estou na melhor forma, os seus vizinhos, tem a posição negocial mais fraca.
E, de facto, eles têm razão. É exatamente isto que está a acontecer, porque o que nós hoje observamos é os Estados Unidos desesperados, o Donald Trump desesperado para acabar a guerra, não poder dizer que está desesperado, obviamente, e arranjou agora, isto já é interpretação minha, a linha que vai, provavelmente, ser a desculpa que ele vai arranjar para acabar com a guerra. É a questão nuclear. Bom, sabendo nós que a questão nuclear já tinha sido resolvida no tempo do Obama, que depois foi obliterada com a guerra dos 5 dias, ou dos 12 dias, que agora já havia no prólogo do acordo que estava a ser assinado, esse já não era uma questão para os Estados Unidos, é neste aspecto que eu acho que ele vai, enfim, conseguir chegar a uma decisão. Tudo isto que nós vimos hoje, também achei muita piada, aquilo que tu falaste, aquela retórica iraniana, mas antes da retórica iraniana apareceu uma informação vinda do Pentágono. Hoje, esta semana, além disso, aí o Luís Pedro tem razão, não falou desta parte, mas foi engraçado ver as audições do Ministro da Guerra e dos juízes, de alguns juízes, que foi alguma coisa absolutamente horripilante. Mas os iranianos disseram isso, mas o Trump também diz que vai lançar, vai agora destruir tudo também. Mas a guerra é que não recomeça. A guerra é que não recomeça. Eu deixo de lado o atentado, porque, enfim, pela primeira vez com o atentado ao presidente norte-americano, ele não aumentou a sua popularidade. A primeira vez que isto acontece. Estive a ver a um ponto. Não, mas baixou hoje outra vez. Aquela sondagem das sondagens, ele está para baixo. Foi um atentado, que eu obviamente acredito que foi um atentado, mas uma coisa esquisitíssima, como é que um tipo daqueles consegue, armado com facas e tal... Não conheces a América, não é? Sim, não é isso. É como é que ele conseguiu estar naquele hotel, registar-se, levar as armas para o hotel e sair dali. E eu acho que ele fez aquilo. Quer dizer, as coisas não são tão fortes assim. Agora, para terminar, eu achei muito engraçado, eu continuo a achar muito engraçado, o engraçado, enfim, estou a ser profundamente irónico e provavelmente a palavra não é certa, o esquecimento que nós estamos a deixar com o que se está a passar no Líbano. Tu abres as televisões e vês estas pataquadas daquele tipo, ainda se vai vendo alguma coisa, pouco do que se passa na Ucrânia. Praticamente não vemos nada porque continua o massacre em Gaza. A Cisjordânia está numa situação inacreditável, que é sempre assim, aproveitando estas coisas, os colonatos crescem de uma maneira desmesurada. Mas o sul do Líbano está a ser terraplanado. Todos os dias. O Trump diz que, Netanyahu, tem calma. E ele, sim senhora, não há dúvida. E vai outro voo e terraplanam aquilo. E isso... nem nas notícias. É raríssimo o ponto que está a ser mostrado. Bem, eu não vou falar... Vi agora ele parece que hoje foi hoje ou foi ontem que ele fez mais aquelas coisas de inteligência artificial. Sim, foi ontem, acho. Foi ontem. Ao revelar as conversas que teve com o rei. Eu já não acho graça. Já não acho graça ao Trump. Já não consegui rir disto. O que está a acontecer no Estreito de Hormuz, para além do Irão, já não é uma guerra ao Irão, é uma guerra à economia mundial. Trump, neste momento, está a desenvolver uma guerra contra a economia mundial, que, aliás, em relação ao Irão, a única efeito que teve foi fortalecer um regime que estava agarrado por arames. Sim. E eu acho que Donald Trump é, neste momento, o maior inimigo da paz e da economia do resto do mundo. Achas que é intencional o ataque à economia mundial? Eu também vou dizer, é indiferente. Okay. O resultado é esse. Portanto, se ele o quer ou não. E ele tem que ser travado de forma legítima. E isso faz-me passar para o assunto que o Pedro não quis falar, que é a forma ilegítima de o travar, que é o atentado. Eu acompanho Benjamin Netanyahu. Acho que não há lugar para a violência na política. Ouvi com atenção a Benjamin Netanyahu dizer não há lugar para a violência na política, concordo. É irónico que seja dito por um genocida que matou milhares de crianças e é irónico que seja quer Donald Trump, tenham desenvolvido uma política de eliminação seletiva de líderes políticos e religiosos que, na realidade, queiram ou não, acaba por legitimar ter líderes políticos como alvos. Eu não acredito em teorias da conspiração, em geral não alinho nelas, e acredito nas coincidências, ao contrário de muitas outras pessoas.
Agora que é verdade que os mesmos que não têm nenhuma pontaria nos atentados têm imensa pontaria no timing em que os fazem, é evidente. Mas não ocupou bem neste caso não. E fica, sim, também, mas bem, a pontaria ainda menos, né? Nem se conseguiu realmente aproximar, e que são eficazes a conseguirem entrar armados em sítios inacreditáveis, mas bastante ineficazes, felizmente, na finalização. Eu condeno o assassinato de líderes políticos, até porque o único resultado que faria, para além do mais, era criar um mártir para a extrema-direita mundial. Era uma tragédia. Imagino. Era uma guerra E criaria um mártir para a extrema-direita global, não é? Agora, a verdade é que eu não estava cá e comecei a ver a sucessão de condenações que foram mais claras, mais agressivas, sobretudo na Europa, do que todos os crimes cometidos por Donald Trump e Benjamin Netanyahu contra pessoas que morreram de facto e vítimas inocentes. E todos diziam a mesma frase: não há lugar para a violência na democracia. O que é curioso é que estas mesmas pessoas, eu estou a falar de grande parte dos líderes europeus, aceitam toda a violência de democracias para fora delas. Ou seja, acham que é legítimo, aceitável ou pelo menos tolerável, por exemplo, o assassinato de milhares e milhares de crianças na Palestina. A desculpa que se dá sempre é essa. Como é uma democracia, pode assassinar quem quiser. E por isso eu condeno, porque condeno qualquer tentativa de assassinato político. Fico satisfeito por serem ineficazes, porque ainda por cima o resultado prático seria trágico, mas não deixo de assinalar que tanta consternação por Trump e tão pouca por pessoas que, ao contrário de Trump, são bastante inocentes. Muito bem. Clara. Eu volto para o Estreito. Enquanto... É melhor não ir para lá, porque não passas. Porque agora o Estreito vai ter consequências. Cada dia que passa... Passou lá o grande hiato. Cada dia que passa é trágico. E vai ser uma tragédia. Vai ser uma tragédia. E vou tentar explicar porquê. Nós estamos muito focados entre o Irão e a propaganda iraniana e os legos e o Trump no Truth Social, entre o tom conciliador e apocalíptico. Mas, na verdade, cada dia que passa em que os navios não atravessam o Estreito, não é só já o petróleo. E a economia americana é a que não sofre por isto. Atenção, a economia americana vai aguentar a inflação. A economia americana, neste momento, cresceu 2% graças à inteligência artificial, que mantém aquilo a fumegar, mas esse não vai ser o caso de países africanos. É preciso dizer que esse crescimento económico, graças à inteligência artificial, não se multiplica pelos cidadãos. Portanto, não tem os efeitos estatísticos. Não, mas imagina que ele depois dá um desconto nos impostos a toda a gente, é que ele vai redistribuir, evidentemente, tem que arranjar uma forma de redistribuir. E vai fazê-lo, seguramente. Mas tem tecido para isso, tem tecido económico para isso, tem dinheiro. Mas isso não vai acontecer, não é só o petróleo que não passa, o gás natural que não passa no Estreito, não passam os componentes de produtos farmacêuticos essenciais para a África, não passam os componentes de produtos para produtos químicos para o tratamento do cancro, etc. E nós podemos pensar, bom, mas isso é na Somália, que já está em má situação, não interessa nada, morrem mais uns somalis, ou na África subsaariana, ou a Índia, que tem mais de 1 bilhão de pessoas e que é um dos grandes produtores de produtos farmacêuticos esses que viajam para outros países, mas isso vai também acontecer no Reino Unido, por exemplo. O Reino Unido vai ter uma quebra enorme, o Sistema Nacional de Saúde, não é? Vai ter uma quebra enorme em breve de abastecimento. Portanto, isto não é uma situação... e já não falo de outras coisas que passam no Estreito e que são essenciais para os semicondutores, como o hélio, etc. Isto é uma situação absolutamente insustentável. Um bloqueio naval só produz efeitos com duração. É evidente que a América aguenta a duração e o Irão aguenta menos, porque o regime aguenta e o seu aparelho repressivo, mas o regime precisa de pagar salários. Precisa de dinheiro para aguentar até ao seu aparelho a guarda, para aguentar a Guarda Republicana. Revolucionária, a Guarda Republicana é cá. São todos zelotas, mas têm que comer, não é?
E, portanto, evidentemente que isto começa a abalar seriamente o regime iraniano. Acontece que o regime iraniano é ainda mais apocalíptico do que Donald Trump, não é? Portanto, temos de um lado alguém que faz sabotagem intensa, incluindo autossabotagem de qualquer negociação, porque às 4 da manhã está no Truth Social a dizer disparates e a escrever disparates, e temos do outro lado um regime que, mesmo entalado, e tenho a certeza absoluta, nunca capitulará. E no meio disto temos negociadores inexperientes e que não são bem vistos. Simpática, que tu és inexperiente. Não são bem vistos e que não têm... Mas a diplomacia é feita de experiência. Claro. Não é o Witkoff, nem o Jared Kushner. O Jared Kushner é, obviamente, alguém muito próximo de Israel. Pôr esta gente na negociação e pôr o J.D. Vance só por ele ser contra a guerra e estar a tentar disputar o lugar de presidente no futuro, em 29. Portanto, como é que o mundo vai... E o mundo está paralisado. A própria China, enquanto se assiste a esta tragicomédia, a própria China, há uma cimeira agora entre os Estados Unidos e a China. Estou curioso. A China tem algumas armas que pode jogar, mas Trump não tem o entendimento necessário e suficiente para perceber se aquilo é uma ameaça velada dos chineses ou não. A China detém uma parte considerável da dívida americana e pode brincar um bocado com isso. Não é? Pode aborrecer O problema é que Trump não tem entendimento nem político, nem económico necessário e suficiente, e está rodeado daquela gente que diz a tudo que sim, para perceber o que é que isto significa em termos económicos, tal como não tem entendimento e tem uma enorme insensibilidade para perceber o que é que isto significa para a economia mundial. A Europa está paralisada, entre outras coisas de terror. A cena com Merz, claro, Merz foi a correr para Washington. Eu acho Merz, francamente, o incompetente, foi a correr para Washington dizer que os americanos estavam a fazer o trabalho SUS que ninguém queria fazer. Mas agora mudou de opinião, porque subitamente a máquina industrial alemã está paralisada também, não é? Mudou subitamente de opinião. E como é que se sai disto? E, sinceramente, eu acho que há mais possibilidades, porque os americanos também não podem capitular. E não vão capitular, se nós conhecemos as guerras americanas. Portanto, há uma grave possibilidade que esta guerra se reacenda em termos muito mais caóticos, e continua a haver mobilização geral, etc. Isto é o que Israel pretende, embora os próprios israelitas não tenham confiança nenhuma em Trump, como é evidente, ninguém tem. Enquanto o Sr. Pete Hegseth continua na sua pose de forcado, o que é extraordinário, não? A falta de tato. Mas é que... Eu quero agradecer ao presidente Trump ser tão extraordinário. A América, que era o grande laboratório da liberdade, como é que esta gente está no poder, continua a ser? E mais, como é que nós vamos aguentar isto até 29? O que é que vai acontecer antes? É esta taxa de acontecimento? Isto não é nada. Se esta guerra dura, por exemplo, até o ano que vem, até janeiro do ano que vem, nós vamos todos para o fundo do poço. O nível de fome que vai existir Não, mas não é só a fome, não vais ter a fome. Não, vais ter racionamentos, vais ter uma situação de privação tal, mas também no Ocidente. Sim. Claro. Em que a América, o Trump não quer saber disso para nada. Eu não estou preocupado porque eles os Estados Unidos elogiaram a postura portuguesa, portanto eu acho que nós vamos ser sábios. E entretanto, eu vou falar disso na minha nota. Vamos ter umas remessas. Os techies continuam também completamente insensíveis a qualquer problema que exceda as suas invenções, continuam todos preocupadíssimos, e claro, também a ganhar dinheiro com a guerra, continuam todos preocupadíssimos em combaterem-se mutuamente. Vamos avançar. E, portanto, a América entrou numa espécie de isolamento central, em que dá cabo de tudo, mas depois não quer saber da solução para nada. É neste contexto que Luís Montenegro lançou esta semana o PTRR, Portugal, Transformação, Recuperação e Resiliência. São quantos? 22,6 mil milhões de euros distribuídos até 2034. E de tudo isto, aquilo que eu retive foi provavelmente o que você reteve. Seguros obrigatórios. Daniel. Não vou falar dos seguros obrigatórios. Mas alguém há de falar. O Governo mostrou na sua extraordinária bimbi de marketing tudo,
Sim. e saiu uma sigla, este número, 22,6 mil milhões. 2/3, hoje no Diário de Notícias fez as contas, 2/3 já estavam no Orçamento de Estado, feito há 6 meses antes das tempestades. 2/3 destas medidas. 7,6 mil milhões vêm de privados ou de concessões, 4,2 mil milhões vêm de fundos europeus, 2,4 mil milhões vêm da ICEP ou das Águas de Portugal, ou seja, tudo isto ou já vinha, ou vem de outros que vieram. Sobram 8,4 mil milhões na realidade. Tem imensos pilares e medidas, onde cabe tudo, desde as tempestades à floresta, cibersegurança, indústria farmacêutica, universidades, está lá tudo. E basicamente quando está lá tudo quer dizer que não está lá nada, não é? Porque é tudo, é um plano para tudo. É como a cultura. Exatamente. É tudo e não é nada. Na realidade, isto foi pensado para somar verbas que já estavam previstas e dar mais ou menos uma coisa parecida com o PRR, que era para 5 anos, não era para 9 anos. Entretanto, a urgência de resolver, fazer reconstrução de casas, as empresas, por exemplo, na Marinha Grande, que são absolutamente vitais, paradas, caminhos destruídos, infraestruturas que esperam há 3 meses por ajuda do Governo. As autarquias, parece que o Ministro da Coesão, eu não estava cá, mas do que vi, o Ministro da Coesão foi dizer que talvez adiantem às autarquias o dinheiro do Orçamento de Estado, que já era deles. Portanto, é a grande medida. Este projeto nasce exatamente para embrulhar numa década aquilo que o Governo não conseguiu responder nos últimos 3 meses. Para embrulhar no meio de muita coisa, ali cheio de esferovite à volta, o que o Governo não conseguiu resolver nos últimos 3 meses. Este Governo é especialista em planos, com um trabalho gráfico, devo dizer, sempre muito bom. Aquilo é bem feito. Cumprimentar. Sim, não. Eu estou a elogiar. É um trabalho gráfico excelente. António sempre. Ferro adoraria. Adoraria. Trabalho gráfico. É impecável. Especificamente o António Ferro. O António Ferro. Lembram-se do plano de emergência de transformação para a saúde? Sim. Ou do Construir Portugal. Teve, aliás, várias edições, cada uma melhor que a outra, e temos reparado nos resultados. Neste caso, há um problema, é que nós já sabemos, nos outros a execução não aconteceu, mas neste já sabemos. É um raro plano em que já sabemos que a execução não aconteceu, porque tudo o que era urgente não aconteceu. E é exatamente por isso que quanto menos acontece, maior é o fogotório. Portanto, aquele número absolutamente espetacular não é outra coisa, senão pegar no que existia, rearrumar tudo outra vez, embrulhar, oferecer, e isso que me assusta neste caso é que nós provavelmente vamos entrar numa crise económica e temos um governo que não sabe fazer mais nada. Ao fim de 2 anos, este governo não fez mais nada a não ser apresentar planos, pacotes, siglas, com conferências de imprensa, com imenso grafismo, que acaba invariavelmente a buscar cada um dos planos que foi apresentado. Acaba em rigorosamente nada. Mas o que é que estavas à espera de um governo que a primeira coisa que fez foi mudar o grafismo? Mudar o grafismo, já se percebeu que é o design. Eu, por acaso, até gosto deste grafismo, mas enfim. Eu tenho grande dificuldade em apreciar planos quinquenais desde o tempo, Roubaste-me a deixa, pá. desde o Então, tempo da União Soviética. Lá. Tenho grande dificuldade. Olha, a China faz. tiveste a olhar Desde o para os... tempo da Não União se importam, Soviética. a China faz e não nos corre Não mal. é A China quinquenal, faz. Não é pá. quinquenal, Mas a não nos China é corre a mal. China, é a Ásia, sabes? Eles lá nos corre mal. na Ásia são diferentes. Planeamento a sério não faz E não mal. são os teus muito. camaradas, os teus Na camaradas Ásia- Stalin e Na tal. Ásia trabalham camaradas muito Stalin. e trabalham bem. Portanto, não faço a menor ideia. Eu não consigo nem dizer a sigla porque não percebo PTRR. PTRR. Já havia o PRR, o Claro, isto era para ter- PTRR, é o PRPBR. Isso era outra coisa. É o PRR PT. E este nome PT também, como vocês sabem, é de má memória, também não correu bem. PT é Portugal. A grande multinacional portuguesa. PT. Era Eu a PT. sei. Não faço ideia. Acho, de um modo geral, faz-me lembrar o que dizia uma aluna do Liceu Maria Amália no meu tempo, quando perguntaram o que ela achava da romanização, ela não sabia o que era e disse, acho que sim. Eu também acho que sim.
Romanização da península era Sim, uma sim. coisa que se tinha foi que bom. aprender. Eu acho que sim, eu também acho que sim. De um modo geral, estou sempre absolutamente de acordo, sabendo de antemão que nada disto vai ser executado, ou se for executado será muito parcialmente e vai ser uma enorme atrapalhada. A única coisa que retiro disto, eu vou ser breve, não tenho muito a dizer sobre isto, a única coisa que retiro disto, os grandes problemas vão continuar, não é? A reforma da Justiça. estás Alguém doida. se lembra, há um relatório sobre o Ministério Público, é Na absolutamente semana passada eu falei disso, é aterrador. inacreditável. É absolutamente Vou falar disso na aterrador. nota. Aterrador. Vou falar disso. Não. Bom, Não, por mas, acaso, acho que estão a ser justos. Eu tenho visto bons resultados no Ministério Público. Já estão escutas do influencer das televisões. Estou a o trabalhar. aeroporto Estão a vai trabalhar. suspender, a Ryanair já pediu, e vai, de certeza que vai ser atendida, a suspensão do novo sistema, porque apesar destas siglas todas, depois nada funciona, não é? E aquilo chateia também a é. Ryanair que Eu perde os ontem turistas estive que no quer ver. aeroporto, é absolutamente aterrador. É uma confusão Por acaso eu ontem aterrei e estava bom. inacreditável. Porque aterraste às 5 da manhã. pá. Pois, eu Não, não aterrei faz. é uma horazinha. Faz seis. Quer dizer, o aeroporto à meia-noite, meia-noite agora no aeroporto é a hora de ponta, era a hora em que devia ter parado, lembram-se? Sim, Por causa do ruído. Pois. Portanto, este plano, acho bem, acho bonito. Achas que sim? Sei que não tenho nenhuma confiança na execução e na competência deste plano. E só espero daqui a mais uns meses. Entretanto, vão vir novas catástrofes. A única coisa que eu acho que o Governo faz bem é pensar que vamos ter mais catástrofes. Mas Eu isso é uma acho coisa que todos isso... nós Não está sabemos. mal visto, não é? Não fez nada. Todos Como nós é que eles sabemos. se lembraram E essa é a disso? única Não certeza. fez nada. Sobre a execução destes planos não tenho nenhuma certeza. Mas tenho uma certeza absoluta de que vamos ter mais catástrofes. E mais planos também. Quanto aos seguros obrigatórios, bom, há gente que não tem dinheiro para o seguro, depende de quanto custa e etc. E quanto é que as seguradoras vão querer meter a mão nisso. Também não tenho grande opinião. Acho que, de um modo geral, as pessoas devem ter as coisas no seguro, mas em que condições e quanto é que isso custa, teremos que ver. Luís Mas Pedro? certamente que haverá um plano para isso. PPR Luís Pedro. Burns. Insurance. Eu não vi ainda ninguém acreditar neste plano. Mas vai ser o primeiro, Luís Pedro. Vou. Estás a ver? Neste sentido, Isso é mesmo que é original. Ainda bem. neste sentido, o país está completamente bloqueado, está num estado catatónico. Temos o plano de Covid, guerra da Ucrânia, guerra do Irão, há um estado de Catástrofes. de pressão internacional. Depois temos esta situação de política de eleições atrás de eleições, ciclos eleitorais atrás de ciclos eleitorais, atrás de ciclos eleitorais, que criaram um cansaço. Depois tivemos esta situação esta avalanche de catástrofes, que houve ali um momento em que as pessoas ficaram num estado já meio sem conseguir distinguir o que era um estado laranja de uma situação perfeitamente excepcional e extraordinária que aconteceu na zona do centro, que foi uma bomba que caiu naquela zona ali naqueles primeiros dias, e o próprio governo levou uma semana a perceber que qualquer coisa muito, 3 meses. muito séria. Ainda não tiveram ajuda. O que acontece aqui e o que eu acho que o país precisa de um sobressalto aqui, de qualquer coisa, pelo menos que o governo pareça que está disponível para fazer qualquer coisa. E aqui está a meter alguma carne no grelhador nesse sentido. Há aqui uns compromissos sérios em relação a eventualidades, porque neste momento estão aqui a dizer que vão alterar uma coisa que está a funcionar muito mal, que é a proteção civil. A proteção civil está a funcionar mal. Estão aqui a dizer que o Ciresp vai ser substituído finalmente por outra coisa. Estão a fazer compromissos. Tipo como fizeram com o INEM. Tipo como fizeram com o INEM. É assim, comprometam-se para que depois sejam chamados à responsabilidade se as coisas não acontecerem. Porque há uma coisa que vai acontecer e no governo há essa sensação, há essa compreensão, é que este verão há a possibilidade de acontecerem catástrofes muito grandes em relação a
todo o material combustível que há na zona centro. Combustível na terra em todo lado. Combustível que há na zona centro E e o que não El se Niño. consegue retirar. Então pergunta às pessoas da área o que é que o Governo fez até agora sobre esta área. Há uma incapacidade para Estamos em retirar maio. aquele material, combustível todo. bem. Aquilo são milhões de toneladas que estão ali. Portanto, o que eu acho é que, que se comprometam a fazer para que depois sejam responsabilizados a fazer. E aqui, olha, isto é como aquela... Eu, no a seguir ao apagão, fiz uma mochila de urgências, que é uma coisa que é uma misturada de uma série de coisas. Era o radinho, era baterias, eram umas barras energéticas, portanto, aquilo foi uma coisa. E está lá, está feito. Um rádio para ouvir a BBC. Sim, o rádio com pilha, com luzes, enfim, e com uma manivela de coisa. Isto é um bocadinho uma mochila de emergência. Que a façam, que se responsabilizam. Parece que a barragem de Girabolhos vai avançar finalmente, não sei quantos. Que agora, tudo o que eram projetos estruturantes, como aeroportos, GVs, isso desapareceu. Mas que alguma coisa se faça neste Desaparece país. sempre do Porque mundo assim, eu geral. não vejo nada a ser feito em Portugal. Em Portugal nada se faz. Não se faz nada. Este país continua dependente do turismo. Esta crise toda global está tudo convencido que isto não vai ser mal, porque isto é aqui curtinho, é pertinho aqui da Europa, vem tudo estes voozinhos curtos, vem tudo para aqui à mesma. E nada se faz em Portugal. E que se comprometa, o governo que se comprometa com esta situação e que depois, se não cumprir, azarucho. Não, Pedro. ninguém pensa que se não houver fuel para os aviões não há turismo. Eu já não é? vi que vocês perderam todos a melhor parte da apresentação deste plano. Que foi? Não viram? É porque este plano teve Eu só li, eu estava em Angola. algo de extraordinário. O Primeiro-Ministro apresenta o plano, não há direito, como de costume, Perguntas, não é? a perguntas, e vêm os outros ministros e começam todos a cantar o hino. Pois foi. Extraordinário. Eu fiquei... Desde o Almirante que não se via nada Mas assim. o que é que se passa na Américo. cabeça desta gente? Não, o outro. Eles estão a levar tão a sério esta questão da propaganda e de os consultores de imagem lhe dizer o que faz, que até fazem as cenas mais ridículas. Quer dizer, apresenta-se um plano e depois põe-se todos a cantar o hino, todos entusiasmados. Eu não vi isso. Foi Eu uma das também coisas não, mais confesso. absolutamente patéticas e ridículas que já se passaram. Foi Bom, nesse momento que a Madeira... se este plano for como o da saúde, que ia ser resolvido em 6 meses, ou como o da habitação, que ia resultar tão bem, que os preços nunca estiveram tão altos, se for a mesma coisa, estamos todos tramados. Mas eu nem dou esse mérito ou a possibilidade que o Luís Pedro dá, por exemplo, a este. Porque daqui a 2 ou 3 dias ninguém se vai lembrar deste plano. Porque este plano, de facto, não é nada. É uma coisa entre o mega processo e o plano quinquenal. Isto porquê? Porque se mistura alhos com bugalhos. Mas não tem nada a ver umas com as outras. Quer dizer, nós tínhamos 3 situações, há aqui 3 situações relativamente definidas neste processo, neste programa, que é a ajuda àquilo que aconteceu, às catástrofes, Sim. que é um assunto, obviamente, que tem que ser tratado de uma forma, é ajudar diretamente. Depois de criar prevenção para outras catástrofes e outra de infraestruturas. Quer dizer, e tudo isto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é como a história dos megaprocessos. Vamos dar um aspecto de que vamos mudar o mundo aqui com um plano extraordinário. Daqui a 6 meses, ou daqui a 6 meses, daqui a 6 dias ninguém se lembra disto. As únicas pessoas que se vão lembrar, aliás, porque nem é para lembrar, porque isto não é mais do que uma ação de marketing, não passa disso. Vai-se fazer uma estrutura de... Atenção, vai haver uma nova agência. Sim. Uma nova agência. Vai fazer uma nova agência para fazer o que já existe, porque estão lá Tudo o que é ministros. missão de estrutura, eu já estou na porta. Estás a ver? Já lá... Portanto, nada disto, isto é simplesmente uma ação de propaganda, no meio de tantas ações de propaganda. E muitas vezes, eu olho para isto e vejo, além disso que eu disse, o megaprocesso também não serve. Os megaprocessos, como nós sabemos, não servem para julgar ninguém. É para dar ideia de que se está a julgar o regime e que se está a fazer uma coisa extraordinária. Misturado com o plano quinquenal, que nós sabemos na União Soviética dava o que dava, e já temos a coisa
absolutamente definida. Agora, eu quero ver até o nível de avaliação de que fala o Luís Pedro. Porque eu sou capaz de jurar, para já as medidas, como disse o Daniel, e o Diário de Notícias fez o meu trabalho, 65% já estavam Antes? É que é antes das tempestades. Sim. Análise preditiva. Isto não vai, claro, isto não vai dar nada. Agora, e com isto termina é assim, eu, Sendo que olhando- o saldo orçamental já está olhando nulo. para isto, bem, e então os financiamentos, à parte de financiamentos, nós não sabemos bem onde é que vão cair, como é que vão surgir, como é que vão entrar. É tudo assim uma coisa... Gente... o plano. E eu olho para isto e penso muitas vezes, e não é só com isto, já foi no plano da saúde, na habitação e de outras coisas, e não é só deste governo, atenção, é que há demasiada gente nos governos, então este é coisa inacreditável, tirando um ou dois, se tanto, que tem uma falta de noção da economia real e de como as coisas funcionam verdadeiramente assustadoras. Porque isto tem muito a ver com o tipo de pessoal político que cada vez está mais na política com outros, que é uma absoluta e total ignorância de outras coisas que não sejam as lutas das jotinhas e as lutas partidárias. E Luís Montenegro e Hugo Soares são o maior exemplo disso. Muito bem. Acho Vamos que para as é justo notas. dizer-se um empresário Meus caros, há 2 minutos para cada um. Clara, a Começo inteligência artificial. A inteligência artificial. Há vários planos para discutir. Eu acho que nós não estamos a prestar nenhuma atenção a este problema que vai decidir todo o nosso futuro e também aqui na Europa. Enfim, na Europa há quem preste atenção. Aqui em Portugal ninguém presta atenção a isso, não há nenhum debate sobre isto. A inteligência artificial, os novos LLMs estão a evoluir a uma velocidade extraordinária. O Mythos é uma nova iteração do Claude. O Claude é o modelo mais perfeito de todos, o mais avançado da Anthropic. E o Mythos aparentemente detecta... é aquilo que se chama um projeto de dominação mundial. E a Anthropic que queria partilhar o Mythos com 70 empresas, que são os da inteligência artificial, por considerar que aquilo é tão perigoso que tem que ser partilhado. A Casa Branca aparentemente já disse que não. Talvez no último assomo, não é o Trump subitamente, mas alguém no último assomo de lucidez percebeu. O que acontece é que há um texto absolutamente extraordinário do biólogo evolucionista, um darwinista, que é o ateísta Richard Dawkins. Toda a gente conhece o Richard Dawkins. O Dawkins teve uma interação com o Claude e chegou à conclusão de que o Claude tinha consciência, possuía consciência. É um problema, o problema da consciência destes mecanismos, não sei o que chamar-lhe, não são robôs, vai colocar-se muitas vezes no futuro. É um problema que o António Damasio trata no último livro, ao qual ele desmente a possibilidade da consciência da máquina, vou-lhe chamar assim, porque acha que a consciência tem uma fonte biológica 30 estrita. segundos, sim. E vamos ter que decidir. A energia para a inteligência artificial, a necessidade de energia é absolutamente brutal, a tal ponto que alguns Estados americanos já proibiram a instalação de data centers, de centros de dados, coisa que nós devemos começar a pensar nisso, ainda por cima com esta crise. porque não E temos não clima começar para a aceitar centros de dados uns atrás dos terminar, outros. Clara. A inteligência artificial vai ter que ser usada por toda a gente objetivamente e vai ter imensas consequências sociais e no mercado de emprego, mas vai ser open source ou vai ser paga. Muito bem. Evidentemente, Daniel? os americanos têm um modelo mais perfeito e querem que nós paguemos, porque é uma fonte. E ainda por cima, a inteligência da guerra, avançar. em que a Palantir publicou um manifesto em que claramente acha que o futuro é estarmos permanentemente em estado de guerra. Tudo isto nos devia fazer pensar. Daniel, greve geral e o Sim. que disse Montenegro Eu do não- PS e do Chega. Exato. Eu não vou repetir o que já disse aqui várias vezes sobre sobre uma reforma, uma contra-reforma laboral que é completamente anacrónica, é para legislar outro tempo, nem como é que o Governo geriu esta negociação, sem nunca mexer nas traves mestras e fingindo que estava a mudar muita coisa. O Governo decidiu mostrar força, porque na realidade
quer mostrar que não reforma porque não deixam que o reforme, e talvez numa vã esperança, ou uma leve esperança, que o Chega lhe aprove, e sem temer o embate com o Presidente da República. Aliás, como eu aqui já disse, andou a pressionar a UGT para ceder. Prepara-se para levar a lei laboral à Assembleia da República sem acordo e com uma greve geral, provavelmente na versão original, na primeira versão, e, portanto, para lidar com o parceiro que usou como chantagem na suposta negociação com os sindicatos. Só que André Ventura é André Ventura, e deviam saber que André Ventura é André Ventura, e já veio com a idade da reforma, que independentemente da posição que cada um tenha sobre o tema, não tem evidentemente nada a ver com o que está em debate. Sim, mas tem a ver para levar o Estado à falência. Mas é bem feita. Eu vou dizer uma coisa, Claro. bem feita. Claro. Agora, ver Luís Montenegro ter a suprema... É inacreditável. Eu ouvi hoje, cheguei ontem e ouvi a suprema lata de colar, dizer que o PS e o Chega eram aliados na lei laboral. Quando ele escolheu o Chega como parceiro, na realidade, para tudo, mas especificamente para a lei laboral, de tal forma que foi a arma que usou na negociação com os sindicatos, e quando o Chega lhe começa a fugir, a culpa é do Partido Socialista. Há um bocadinho de limite Pedro? para a desfaçatez, não é? Bom, As novas escutas e o processo de influência. Não, eu a semana passada falei do relatório do DCIAP e volto a dizer, porque quer dizer, é mais do mesmo, eu sei, ando há 20 anos a falar disto. Eu não estou a dizer nada. A semana passada, mas as pessoas provavelmente que vêm sabem, olha, lá vem este tipo falar outra vez da mesma coisa. Lá vem arroz. Mas vou. Outra vez eu. A semana passada falei do relatório do DCIAP, que sobre o DCIAP, que em qualquer país civilizado devia ter levantado um tumulto, porque aquilo é tão grave, eu já disse o que é que lá estava, mas não houve nada. Aliás, o que houve foi mais do mesmo, para pior. Então o que é que acontece? Como já nós sabemos que aquele golpe de Estado que foi feito para derrubar a maioria absoluta, um golpe de Estado institucional, obviamente, que foi uma instituição que decidiu derrubar outra, sem razão aparentemente nenhuma, já leva quase 3 anos, aquela investigação. Sabemos que não há arguidos, não foram ouvidos, alguns foram ouvidos, mas quase nada, não fizeram diligências de prova ainda, só foram atrás do dinheiro 2 meses de fazer aquele número de circo. Portanto, já percebemos que não havia nada, foi só vontade de derrubar o governo. Mas então, como isto está assim, e como já toda a gente percebeu que aquilo não houve razão nenhuma, já passaram 2 eleições, já tivemos 2 vitórias deste primeiro-ministro, então o que é que resolveram fazer? O que é que resolveram fazer? Insisto, pôr umas escutas cá fora, para dar ideia de que de facto há ali malandrice. Portanto, continuamos a viver num Estado acobardado. Os órgãos de soberania estão completamente acobardados e uma instituição que brinca com a justiça portuguesa desta forma. Luís Pedro, a liberdade de expressão. Sim, a direita norte-americana, os grandes defensores da liberdade de expressão, da primeira emenda, enfim, que tinha uma luta incrível contra o wokismo como um grande mal da civilização, a censura das minorias, a morte das pessoas sem julgamento pelo cancelamento. Agora, estando o Trump no poder e detendo todo o ecossistema noticioso dos Estados Unidos, porque é incrível, tem a Fox, a CBS, o Sinclair, o Twitter, e vão ter a CNN, os podcasts, enfim, e tem o regulador, que é o tipo da FCC, que é um pau-mandado do Trump. Bom, Jimmy Kimmel fez uma piada 2 dias antes do jantar dos correspondentes a dizer que a Melania tinha o brilho de uma viúva devido à diferença de idades. Pois bem, que escândalo. A Melania e o Trump exigem que ele seja demitido pela ABC, ou já o tipo da FCC, lá das telecomunicações, ameaça, se ele não for demitido, que retira a licença à televisão. Ora, chegámos a um ponto em que os verdadeiros snowflakes é o Trump e a Melania que se escandalizam com tudo, e a direita americana escandaliza-se com tudo e dizem, é isto que leva à violência. Como é que se pode iniciativa liberal desejar com a o morte de Milley? alguém? Esquecendo que, por exemplo, o Trump, há dias,
Quando morreu aquele tipo que tinha sido o Special Counselor, que era o tipo que tinha feito o impeachment, fez, ainda bem que ele morreu, já foi tarde e tal. Temos especial A loucura foi a que isto chegou. E quando morreu o Bob Reiner? Sim, Muito bem, voltamos na próxima Milei. quinta-feira. O nosso tempo Milei. esgotou-se, já sabe, sempre disponíveis em podcast e também na app da SIC Notícias, Jornal da Meia-Noite, já a seguir.